Sejam bem-vindos a mais um episódio do Penedo Cast. Nossa missão é trazer realmente conteúdo de relevância para o mercado, conteúdo realmente agregador. Essa é a missão do Penedo Cast. Eu me chamo Dalton Bozetti Júnior, fundador e CEO da Penedo Turismo. Hoje estou aqui como host com um convidado pra lá de pesado. O currículo dele é bom, hein? Pesado no bom sentido, hein? Pesado no bom sentido. O cara tá na média. Pós-graduado em áreas como economia, engenharia, segurança do trabalho, transformação digital, liderança, inovação e negócios, com mais de 25 anos de experiência no setor de transporte e mobilidade. André Cerqueira, que honra tê-lo aqui para contribuir com as pessoas que nos assistem e que vão nos assistir, para trazer realmente conteúdo que faz a diferença no nosso mercado, na mobilidade, no transporte coletivo de passageiros, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande que nós temos no mercado, naquelas pessoas que confiam no nosso trabalho. Enfim, André, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Somos amigos, parceiros antigos. Para mim é um prazer estar aqui, uma grande honra estar participando, né, e marcando esse dia na história desse novo capítulo da Penedo, uma empresa que muito nos orgulha. Talvez daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, nós vamos ver quantas coisas foram feitas através da sua inquietação, da sua movimentação de entregar para o mercado, né, sendo incansável para entregar cada vez mais e melhor para o mercado. Para mim é uma grande satisfação estar compartilhando, e a gente vai ter esse momento de bate-papo. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma. Que bacana. André, e fala um pouquinho da sua trajetória, da sua história de vida profissional. Bom, todo mundo tem uma história, né? Eu sempre gostei de engenharia, né? Sempre gostei de empreender. A engenharia diz que a pessoa tem que ser engenhoso e tal, então sempre também tive esse espírito empreendedor. Venho de família de empreendedores, desde 13 anos. A gente está empreendendo, né? Meu pai foi eleito o melhor vendedor do Brasil quando ele trabalhava na Gillette. Ele, inclusive, já esteve aqui no podcast. Ganhou um prêmio chamado Galinho de Ouro na Gillette, sendo o melhor vendedor do Brasil. Você sabe que nós temos amigos em comum. Denilson. Foi. Ei, Denilson. Seu pai foi no aniversário dele de 50 anos. Eu não sei, a gente estava num compromisso na sexta-feira passada. E ele falou, rapaz, o André Cerqueira, eu conheço o pai dele. Eu falei, como você conhece o pai dele? Ele é meu amigo, rapaz. Pô, aí que ele foi me contar a história. Que legal, bacana. Então, assim, também muito legal. Sempre fui empreendedor. Eu também, desde novo, a gente sempre foi empreendedor. E eu queria fazer engenharia. Estudei pra caramba. Não passei da primeira vez, por isso que eu digo pra todos, se não passar... Insiste. Queria fazer engenharia. E depois eu passei, né? Fiz engenharia mecânica na Federal do Espírito Santo. E aí de lá eu descobri que passar é difícil, mas terminar é mais difícil ainda. E tinha que estudar demais da conta, né? Então eu sempre gostei de estudar e aprender. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo que está nos escutando, né? Então eu sempre gostei muito de estudar. Minha esposa Daniele, né? Ela também é engenheira, ela é engenheira civil. Era engraçado que a gente falava, vamos namorar esse final de semana? Vamos, a gente abriu um livro de álgebra linear e ficava namorando. Ficava estudando o final de semana inteiro, porque tinha que varar à noite, porque senão não passa na prova. Dedicação, hein? Era muita dedicação, né? Exemplo, hein? Que exemplo, hein? Cara, entram 40 pessoas na minha turma, praticamente só 8 terminam. Então, muitos desafiador, ficam, hein? né? Então, acho que a gente já começa a aprender a lição de que mais do que ter iniciativa é ter acabativa, né? Então, acho que é muito importante isso também. E aí a gente fui estudando, né? E eu também, desde quando estava lá, eu falei, poxa, eu tenho que estagiar em algum lugar, eu não preciso, eu não tenho que ficar aqui só estudando, eu preciso conectar teoria e prática. E desde o início eu tenho que arrumar um emprego. E aí surgiu a oportunidade de ser estagiário da VIX, na época. Estava começando engenharia, eu falei, vamos lá para estagiar. Eu lembro várias vezes que eu estava debaixo da rampa, né, que
querendo aprender com a manutenção. Chegava na faculdade, cara, com o cabelo cheio de graxa, com aquele cheiro de graxa. História, hein? E dentro da sala, e ficava até um monte de gente rindo lá. Pô, aí, ó, chegou o mecânico lá e tal. Cara, eu não Isso me lembra uma história aí. minha. Eu estagiava mecânica de automóveis numa oficina lá em Jardim da Penha. Estudava à noite no Aristóbulo Barbosa Leão aqui. Correria. A mão cheia de graxa, fedendo a gasolina. Não tava nem aí, cara. Zoom, o dedo... Porque suava, saía... Você sabe qual é. Você transpira cheio de graça, porque você tá ali de graxa. E eu não estava nem aí, eu sabia onde eu precisava chegar, eu precisava ter me desenvolver até aquele curso. E quando eu me formei, surgiu a oportunidade para ser assistente técnico já estava na aviação Águia Branca, peguei essa vaga, e aí começa a carreira. Eu entendi que ali eu precisava conhecer vários lugares da empresa, né, Eu lembro que teve a primeira oportunidade, que eles estavam substituindo supervisores e coordenadores de manutenção, que eram pessoas que vieram de mecânico, para colocar um engenheiro. Ia ser o primeiro test drive do grupo Águia Branca, para colocar um engenheiro de manutenção. E eu falei, eu tenho que encarar essa. Só que o lugar era Itabuna, sul da Bahia. Praticamente ninguém queria ir. Tá bom, morava bem, morava com família, minha esposa morava na Mata da Praia, a gente tá aqui. Cara, eu falei, eu vou. E aí eu falei, eu vou encarar. Aí gosta de desafio, hein? Cara, nem pensei. Levantou gerente, a mão e foi embora. O gerente falou, surgiu oportunidade e foi bem interessante para ser supervisor de manutenção numa base nossa. Você vai? Aí eu falei, vou. Falei, mas você nem perguntou para onde que é? Falei, vou. E fui, e foi bem interessante, cara. Eu estava começando minha vida, eu estava noivo da minha esposa. Ela estava, porque ela, depois que fez engenharia civil, ela encarou o mestrado na UFS, engenharia ambiental. E ela estava terminando de escrever a dissertação de mestrado. E aí eu falei, eu vou na frente, vou ver como é que tá. Daqui a alguns meses você volta para estar com a gente. Cara, foi bem legal que quando eu cheguei lá em Itabuna, o gerente estava lá, vem cá, sua mudança vai vir como? Falei, cara, tá no meu Uno 147 minha mudança. Era uma TV Sharp, um ventilador, um colchão e a mochila. Que legal. Era minha mudança, cara. Eu não tinha nada. E você ficou lá quanto tempo? Aí eu fiquei 5 anos em Itabuna. E nesse meio tempo você casou? Aí, o que aconteceu? Depois de alguns meses, minha esposa terminou, foi morar em Itabuna comigo. Cara, morava num morro em Itabuna, cara, entendeu? Não tava nem aí, que eu queria crescer, tava focado, queria aprender. Esse ano pra trás tem história pra contar. Cara, gostoso é que você tem história pra contar. Eu era supervisor de Itabuna, Porto Seguro, Teixeira, Valença, Camamu. E aí eu comecei minha carreira supervisionando mais de 200 pessoas. Caramba. Imagina um camarada com 20 e poucos anos, do dia para noite, ele liderar mais de 200 pessoas, mecânico, eletricista, de longa data. Era a pior base da empresa. Tinha mais ou menos 40, 50 quebras por dia. Nossa. Só de entrada de ar davam 20 entradas de ar por dia. Cara, que desafio, hein? E você nem dormia, né? Não dormia. Era 24 horas. Eu acredito. E socorro de carro e tal. Então foi o maior aprendizado que eu tive, com muita humildade. E como valeu a pena, né? Valeu a pena. Ninguém conseguiu ter uma escola dessa como eu tive. E eu agradeço muito a toda a equipe. Eu tenho amigos eternos. Como eu fui sozinho, todo dia os mecânicos queriam que eu fosse na casa dele, a esposa chamava. Eu conheço praticamente todos com o nome da esposa, o nome dos filhos, todo mundo, até hoje. Cara, é interessante, a minha história também se assemelha um pouco com a sua. Sua história é muito bacana. E na semana passada eu falei com ele, cara, eu não me arrependo de nenhuma noite de sono perdido. Isso aí, exatamente. Porque realmente valeu cada noite de sono perdido, cada esforço que nós passamos. Eu vejo a sua história aí, realmente, quer dizer, cara, você sai de uma cidade, no berço da sua família, noivo, para viver uma vida profissional, vislumbrando o futuro. Que legal, então, bacana, cara, parabéns. Aí depois que a minha esposa, né, ela terminou, né, que a gente estudou junto, formou junto, eu fui presidente de comissão de formatura, estudei tudo. Aí ela foi para lá, né? E, cara, a gente desde o início, nós dois ali junto, vamos crescer junto, ela também focada
né? Temos que juntar dinheiro para a gente depois comprar nosso apartamentozinho. A gente também sempre foi focado nisso, nessas questões. E quando eu caí lá, eu vi o meu primeiro desafio. Pô, eu estudei pra caramba na engenharia, eu não aprendi liderança. E aí eu falei, o que é liderança? Pô, como é que lida com pessoas? Eles conheciam muito mais do que eu. Eu tinha que aprender com eles. E aí eu falei, cara, ó, vamos combinar aqui, vamos ver quem é o melhor professor. Cada dia tinha uma escala para me ensinar. Que bacana. E aí era legal que eles mesmos treinavam, me ensinavam. Eu falei, rapaz, você tá um professor ruim, tem que me... A gente brincava para lá e todos queriam me ensinar, entendeu? Eu falei, ó, eu cheguei, ó, esquece, eu fiz engenharia mecânica, mas o professor aqui são vocês, eu quero aprender com vocês. Então isso me ajudou demais da conta. Interessante, André, que você começou por uma parte difícil da empresa, né? Por um setor... Era o pior setor. Que era o pior setor e que aprendizado, né, cara? E as lideranças, elas observam isso, pessoal. Foi. As lideranças observam realmente quem pega os desafios e nesse desafio, realmente, você sai, assim, uma escola e é um amadurecimento fantástico, né, André? Porque eu tô vendo aqui que logo depois, eu acho, na sequência, você fez transporte e mobilidade, né? Fiz. Que aí você retorna, coisas, né? E aí, assim, foi bem legal, assim, eu sempre tive focado também em inovação, em criatividade. Eu sempre fui muito criativo, né? Eu acho que ajudou até na minha infância, desenho artístico, desde novo, fiz muito desenho artístico, muita atividade, outras coisas, isso acho que me ajudou. No ano 2000, quando ninguém falava de inovação, por conta disso, eu comecei a observar, falei, poxa, o cara que está debaixo da rampa, o mecânico, ele não sabe menos do que eu, que sou engenheiro, não. Em algumas coisas ele sabe até mais. Ele sabe algumas coisas mais do que o engenheiro da Mercedes, que o engenheiro da Marco Polo. E eu falei, a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas. Eu acho que assim, tem muitas coisas que precisam ser inovadas dentro da manutenção. Naquele momento a gente estava falando de inovação. E não se falava ainda. Cara, nessa época eu não podia meter a mão no veículo porque não vai perder garantia, tinha essa utopia. Não pode meter a mão no veículo, inovação só é na matriz e tal. Nessa inquietação nossa, rapaz, eu lembro até hoje, eu vou criar um prêmio. Esse prêmio vai chamar Mentes que Brilham. E quem vai apresentar são os mecânicos. Naquele dia eu escrevi o regulamento e falou, ó, nós vamos reunir, eu vou chamar 3 dias para você a banca, vai nascer o prêmio Mentes que Brilham. Cara, eu lembro que eu fui conversar com o gerente da época, ele falou, nem pensar, você não vai fazer isso de jeito nenhum, nem toca a mão no carro, que não sei o que e tal. E aí, aquela questão, eu falei, cara, a gente precisa colocar isso pra frente. Eu falei, eu vou fazer. Fiz na marra. Vamos fazer, porque... Às vezes tem que avançar um pouco, sinal, conscientemente, né? Conscientemente, para dar uma disruptada. Eu falei, eles não sabem ainda. Cara, eu tenho um vídeo gravado, é interessante, do lançamento, é muito amador. E aí eu vou te falar onde que a gente chegou. Isso, eu falei, ó, o que agora, nesse ano 2000, o que vocês estão fazendo vai virar o maior programa de inovação do Grupo Águia Branca para manutenção. 15 anos depois, teve um vídeo de uma inovação da manutenção que passou durante 2 minutos e 37 segundos no Jornal Nacional com William Bonner. Pô, quem estiver nos ouvindo, coloca lá, aproveitamento de água Águia Branca. Vão ver um vídeo que está viralizado, com milhões de visualizações, que ele foi desenvolvido com motorista junto com o mecânico eletricista, que é de aproveitamento da água, aquelas gotinhas que caem da condensação do ar-condicionado dos ônibus. Essa água foi aproveitada para limpeza, para o reservatório de água do limpador de para-brisa, que às vezes o motorista em viagem, aquela água sai, acaba e não tem como repor, tem que parar, né? Tem que parar, aumenta o tempo de viagem, aumenta o risco e aumenta o custo, porque o para-limpador rodar seco, vai daqui a pouco arranhar o para-brisa. E depois a galera ainda teve a ideia de pegar essa água que sobrava, poxa, o sanitário também tem hora que acaba a água.
Então vamos esticar essa água que sobrar do limpador para botar água no sanitário, porque a caixa nossa de água é pequena. Cara, essa ideia, talvez muitos transportadores hoje nem saibam, mas essa ideia, a maior parte a Marco Polo implantou, praticamente todos os carros da América do Sul são utilizados depois de uma ideia que saiu de um mecânico, que saiu da nossa mentalidade, vamos colocar assim, que a gente não aceitava o mesmo, queria fazer, quando a gente teve essa mentalidade em dezembro do ano 2000 e criou o Prêmio Mendes que Brilho. Que legal. Que Entendeu? bacana. Então, isso eu acho que é interessante. O movimento que você está fazendo, eu acho que tudo na vida, às vezes um pequeno movimento que pode parecer o que você está fazendo, mas se a gente tiver a visão do que isso, né, a gente tem que se projetar na visão. A gente está vendo um outro projeto, né? Hoje, fisicamente, nós estamos aqui, vendo isso daqui. Mas se a gente estiver projetando em fé, aonde a gente quer chegar é uma outra dimensão. É verdade. Entendeu? Então, eu acho Bem que nisso. isso é uma das maiores características de quem quer crescer, quem quer conquistar, é a capacidade de projetar o futuro. Isso é muito Exatamente. importante, cara. Exatamente. Fazer uma ponte para o futuro, né? O que a pessoa está hoje não significa que é onde ela vai estar no futuro. Entendeu? É o momento hoje, mas é a projeção no tempo. Isso é muito importante. Agora, André, você passou também pelo setor de passageiros, né? Onde Passei você por lidou alguns diretamente lá com o motorista, Muito, com o muito, ônibus, muito. aquela coisa toda. E hoje, você, sua larga experiência, hoje você está num projeto muito interessante com uma empresa chamada WeSafety, não é isso? Fala um aí. pouquinho pra gente. Não, legal. Eu acho que assim, por isso que é aquilo que você fala de não arrepender de nada, que eu acho que tudo é um aprendizado demais. Cara, eu rodei Itabuna, fui para Salvador, depois voltei como gerente de Itabuna, fui gerente de Campo Grande, comandei mais de 1.000 motoristas direto, conversei com bagagem, muitos meu amigo. motoristas, feedback, procurando entender a vida do dia a dia do motorista. Converso muito com o mercado também. Isso é importante, né? Eu acho que a gente precisa estar Acaba conectado tendo referência, com o né? mercado. Conexão. E a gente viu uma necessidade de criar o safety. Eu acho que a gente tem que colocar também, enaltecer o grande trabalho do Renan Kipp, que ele é uma pessoa, quando ele foi diretor-geral da Agaban, ele é vice-presidente da divisão passageiros, mas ele foi uma das pessoas, ou foi a grande liderança, melhor dizendo, que construiu toda a gestão de segurança da Águia Branca. Então, essa questão de segurança é um valor inegociável, ela nasce, né, tudo nasce de um movimento de uma pessoa, né? Isso nasce na cabeça do sonho, virando aquilo uma realidade. Então, ele é o protagonista disso, realmente, criou todos os movimentos. Vale destacar que no ano 2000, o Grupo Águia Branca criou o maior programa, chamado Programa Medicina do Sono, em segurança viária do mundo, o maior programa de segurança viária focado em medicina do sono, gestão de fadiga no mundo é o da Águia Branca, né? Não tem outro nessas dimensões, com experiências práticas e não teóricas. E a gente começa, em 2008, a Águia Branca recebeu um grande prêmio, o Prêmio Nacional Volvo de Segurança. Então, a gente ganhamos prêmios da ABNT, a BRAT, e isso nós começamos a receber muitas visitas de diversas empresas. E nesse movimento de visita, as empresas meio falam, poxa, mas por que vocês não têm um trabalho de consultoria, você não desenvolve isso? A gente fala, não, nosso negócio é vender passagem, tal. Só que aí isso começou, em uma das reflexões estratégicas, há uns 5 anos atrás, começou a criar uma certa ansiedade nossa e um desejo de compartilhar, cara, o que a gente aprendeu em gestão de fadiga e segurança com o mercado, entendendo? Contribuir positivamente, Contribuir né? positivamente. A gente sempre fala, tudo quem está falando, cara, no final salvou uma vida, salvou o mundo inteiro, né? Então, Legal. isso é muito importante. E aí, há mais ou menos uns 2 anos, a gente levou essa proposta, né? Eu levei pessoalmente para a gente estar
desenvolvendo isso. A Paula, nossa CEO, é uma grande, gigante patrocinadora, né? Se a gente não tiver um apoio, né, de quem está acima, né, na E acredita cadeia, no e projeto. acredita no projeto, Isso é não fundamental, avança. né, André? Fundamental. Tem que Fundamental. ter alguém acreditando junto com você. E a gente começou, a gente sabe que lidar com segurança dentro da sua empresa já é um grande desafio. Imagina a gente lidar com segurança para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Então, que esse era o grande desafio para a gente montar o escopo, né, o objetivo, né, de qualquer organização, acho que é isso. Nós desenhamos bem a modelagem, não só vendendo produto, mas o nosso foco é muito na solução, junto com o cliente, assim como qualquer business que está avançando. E a partir de maio do ano passado, como diz a Paula, fui disruptado das minhas rotinas para dedicar 100%, né? A gente também acredita que esse negócio, eu vou começar aqui, mas eu vou dedicar uma parte do meu tempo. Nunca dá certo. Então, se você, todos que estão assistindo, vão assistir, queiram se dedicar a algo, não dedica um pedaço não, mergulha. Isso é muito importante em tudo na vida, né? Cara, agora eu tô focado nisso. Então Tem vou que mergulhar. ter dedicação, André. Dedicação. Tem que ter dedicação. Não adianta que você não faz isso em 8 horas de trabalho, não adianta que você vai chegar em casa, você vai dormir, você vai fazer outra coisa. Se não tiver dedicação, claro que a família é muito importante, a atenção para com os filhos, com a família é importante, sim. Cuidar de você, da sua saúde é muito importante, só que a gente tem que ter dedicação e foco. Quando você tem dedicação, foco, amor e ter afinidade com aquilo que se faz, tudo dá certo. Eu sempre digo para todas as pessoas que o que você faz de 8 às 18, você constrói o seu presente. Agora, o que você faz depois das 18, você está construindo o seu futuro. Exatamente. É exatamente. Essa que é a reflexão para todos. O que você está fazendo depois das 18? O que você está fazendo no final de semana? O que você faz depois das 18 no final de semana, se você parar a pensar, isso está criando valor para você no futuro? É uma reflexão. As oportunidades, elas estão aí para todo mundo. Sim. Depende de como você enxerga as oportunidades. Exato. Todo mundo tem oportunidade. A oportunidade vem para todos. Agora, qual é o nível de dedicação? Como é que você está se dedicando? Isso aí. Qual é o quantitativo da sua dedicação? Tem amor? Tem prazer? Você se dá bem com aquilo que você faz? Porque eu estou fazendo porque meu pai pediu. Cara, não é assim. Você tem que ter amor àquilo que você faz. Você tem que gostar daquilo que você faz. Isso aí. O dinheiro, o resultado é uma consequência. É uma consequência de tudo isso. Não é a mira, não tem que estar nisso. Então, assim, acho que a mensagem que fica, qual o tamanho da sua dedicação para com o seu negócio, para com o seu trabalho. Isso vai ditar as regras do seu resultado final. Isso aí. Até Hoje é dia do professor, né? Eu recebi Parabéns aos professores. Isso aí. Eu recebi uma mensagem que eu já dei aula para mais de 1.000 alunos de engenharia e segurança do trabalho. Aí um aluno que eu dei aula, que nos meus tempos que eu estava na Bahia, você vê como que é. Eu estava na Bahia sem tempo, correria. Mesmo assim, eu dava aula de pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho nas faculdades. Porque eu entendia que isso ia me conectar, além de eu passar conhecimento, eu iria aprender, eram pessoas de todas as empresas. Deu uma mensagem agora, dei aula para ele há 6, 8 anos atrás. Então, assim, é muito importante, eu sempre falo que, cara, a concorrência, ela é muito fraca para quem se dedica. Hoje, infelizmente, mídias sociais, pessoa perdendo tempo no Instagram, nessas mídias sociais, perdendo tempo com coisas que não vão levar no futuro. Isso eu falo de diferentes níveis de idade. Cara, eu leio 2, 3 livros por mês. A leitura é fundamental. É importante. Fundamental. Agrega e eu procuro... A pessoa fica cultuada. Todo dia eu estudo um pouquinho. Eu preciso aprender. Mas, André... mal daquele que acha que sabe tudo. Exato. Nós temos que ter humildade, que nós somos seres humanos em constante evolução, somos eternos aprendizes, todo dia a gente está aprendendo algo novo. Agora, para isso, a gente tem que se dedicar. A leitura é fundamental para a nossa convivência, para a gente se cultuar, para a gente se atualizar. Isso aí. Então, eu entendo que o nosso cérebro, cara, ele é tipo um músculo. Ele é um músculo. E você precisa desenvolver. Isso é muito importante. É o que o pessoal... Se você
tá assistindo algo, né? Isso é comprovado neurologicamente. Você não escreveu, você tem um nível de aprendizado. Eu sempre gostava de escrever tudo, caderno, tudo. Quando você escreve, você dobra o seu nível de aprendizado. Exatamente. Depois que você escreve, se você falar aquilo, você aumenta ainda mais. Então, são estratégias que a gente precisa maximizar o nosso aprendizado, né? Hoje tem... A estratégia de absorção. De absorção. Hoje, cara, tem muito conteúdo gratuito, podcasts de alta qualidade. De alto nível. Livros gratuitos para gente. Final de semana, ou domingo, fiquei estudando, entendeu? Fiquei estudando, eu estava querendo estudar um pouco, então eu também faço muita atividade física, então a gente procura organizar o tempo na família e tudo, mas não perder tempo. Eu sou muito vigilante a isso. Esse tempo que eu estou dedicando, isso vai me levar para frente ou não vai? Cara, não vai me levar para frente. Corta. Eu corto. Corta. É necessário cuidado da mente, corpo e alma. Isso aí. Se o cara não cuidar, se a pessoa não cuidar da mente, do corpo e da alma, não tem negócio, André. Não tem evolução. É equilíbrio. Equilíbrio. A vida é um equilíbrio, é um balance, né, que a gente precisa ter. Atividade física, dormir bem, se alimentar bem, não perder noite de sono. Se conectar. Eu acho que uma coisa muito importante para todos é a conexão que a gente faz com outras pessoas. Cara, conexões de alto nível. De alto nível. Por exemplo, eu não me conecto com o murmurador. Não me conecto. Eu tenho uma facilidade, uma percepção de perceber energia negativa. Isso não me faz bem. Então você conviver... É aquela velha história, né, André? Dos nossos antigos lá, avós. Isso. Quem anda com pouco, farelo come. Exatamente. Entendeu? Isso então, mantém aí eterno. Como é que está seu vocabulário? Meu vocabulário... Cara, olha com quem que você está andando. Isso aí. Entendeu? Então preste muita atenção na sua convivência, preste muita atenção no seu convívio. A família é a base de tudo. É a base. Isso é a base de tudo. A família, realmente, a pessoa tem que estar centrada com a família. Os filhos comparam com os pais comparam com os filhos. Essa questão da leitura, como você me falou, é essencial a pessoa se atualizar, é essencial a leitura. A leitura dignifica, a leitura higieniza. Você vê que depois que eu fiz engenharia, eu fui para Itabuna, eu falei, eu quero fazer pós em economia. Economia, cara, fiz pós para entender de mercado, microeconomia, mercado de capitais. Aí quando eu fui para Salvador, eu vou fazer mestrado. Aí eu pensei, só na engenharia eu vou chegar rápido no topo da Águia Branca, eu não vou crescer mais. Eu preciso pensar em ser executivo. Aí eu fui fazer mestrado em administração. Fiz na Federal da Bahia, mestrado em administração. Cara, imagina você trabalhando fazer um mestrado. Caraca, não é fácil não, hein? Não. Aí depois disso, fiz pós. Cara, eu já fiz hoje 5 pós-graduações. Caramba. Entendeu? E assim, eu entendo para hoje, quando a gente pega IA, né, inteligência artificial, robótica, esse é um novo mundo que a gente não sabe ainda o que vai rolar para frente. Uns 5, 10 anos, o que vai ser do mercado de mobilidade e transporte daqui 5, 10 anos? Né? Como é que vão estar as profissões? Né? Hoje, o nome de diversas... As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, muito cara. Grande. Então, o nome das profissões vão mudar totalmente. Totalmente. O que será de nós em 2030? As atualizações. Há quem diga que o mercado rodoviário vai abrir, não sei. Enfim, tem muita coisa para acontecer, né? O mercado, cara, ele vai ficar competitivo. O mercado de transporte talvez seja uma das últimas fronteiras, né, de um produto de necessidade básica da população, mas que vai abrir, como foi o mercado de telecomunicações. Quem tinha um telefone em casa, meu avô tinha 120 telefones. Caramba. Isso era uma herança gigante. Do dia para a noite não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Impressionante. Eram aluguéis. André, falando da WeSafety, a WeSafety tem um produto que eu sou fã. Você sabe disso, né? Eu sou fã do programa de segurança rodoviário, que é uma herança aí, digamos, podemos dizer que é uma herança da Águia Branca, né? Uma contribuição muito positiva
que ela externou para o mercado, né? Ela externou para o mercado. E foi o que você falou, né? Salva uma vida e salva várias vidas. Porque a gente, nós lá já tivemos prova de como isso é importante. E desde quando isso foi me apresentado, eu falei, cara, eu quero isso porque eu acredito nisso. Você é uma das grandes referências desse produto hoje no Brasil. Porque, assim, quando você acredita, você leva isso para dentro de uma mesa, para dentro da sua equipe, e que não é fácil você pegar a sua galera lá de gestão, os seus motoristas, os gestores, como a gente chama lá, e colocar para eles, cara, hoje você você tem um equipamento que te faz você performar. Isso aí. Então você tem ali algoritmos que te balizam. Como é que está sendo o raio, a velocidade que você entra nessa curva. Cara, mas você percebe que isso aí é o passageiro que vai ser beneficiado disso? Que ele vai dormir? Isso aí. Porque a sua curva, a tangência da sua curva, a forma de você frear, a forma de você arrancar, olha o excesso de velocidade. Então, assim, eu sou fã, André, sou fã mesmo de carteirinha, porque eu sou fã da vida. Bacana. Então, quanto eu puder e Papai do Céu me permitir, na frente da Penedo, eu vou ser fã da vida sempre. E tudo que tiver de atualização, que eu possa, de alguma forma, eu e minha equipe proteger a vida, a Penedo vai fazer. E assim, muito bom isso, eu queria assim, parabenizar você, o eSafety, o próprio Renan, que foi um incentivador, a Paula também, que deu esse start, te apoiou nesse projeto, porque realmente é um sistema que salva vidas. Sim. Esse é um produto que a gente até se emociona, né? Porque, cara, assim, a gente que lida com segurança há muito tempo, isso que a gente começou a entender, eu vejo que todo mundo quer performance, só que as pessoas não sabem como criar as metodologias para ajudar a pessoa a ter performance. Ou parametrizá-las, digamos assim, né? Então, eu digo que a gente conseguiu pegar a profissão motorista hoje e criar algo que a gente consiga dimensionar a performance dele segundo a segundo. Qual que seria o sonho? Que a gente conseguisse ter um algoritmo desse para o cara que trabalha no escritório, para um vendedor, né, para o cara da qualidade, com a pessoa do RH. Medir, cara, hoje tudo é medição, medir. é números. Medição. Medição. E quando a gente quer buscar a alta performance, é impossível sem medição. Exatamente. Impossível. E eu gosto de comparar com um atleta de alta performance. Como que as organizações clássicas hoje trabalham. Isso é bem interessante, né? Tá falando, tem empreendedores de diversos segmentos, para a gente não cair numa falácia e uma armadilha. A gente acredita que alta performance é você colocar na sala a cada 3 meses, a cada 6 meses a pessoa, isso é muito bacana e tal, você evolui. Mas você está criando performance. Alta performance está muito longe disso. Porque alta performance, você tem que trabalhar com um elemento chamado frequência, que é repetição. Técnica de repetição. Imagine que o motorista ele só soubesse da nota dele em 3 meses, 6 meses. Não, o motorista sabe da nota dele cada viagem. Cada viagem ele sabe. Ele termina a viagem, já sabe. A gente está lançando uma atualização agora da SP, terminou a viagem, clicou que aí já vai ter a nota dele. Legal. Entendeu? Já vai Nós ter estamos a nota. testando aí. Exato. Então, muito legal. Isso é uma evolução. E porque você pede o cara, fala, e minha nota? Mas não, você terminou o seu aqui, trecho, tá ali, ele já vai imprimir a sua nota. Que vai dar para apresentar na tela. Der o play para começar, ele já vai estar carregando o ônibus nas costas. Porque ele vai falar, eu quero manter meu 10. Exatamente. Então, a gente acredita que todo motorista, ele começa a viagem com 10. Todo 10, motorista é isso que eu sempre nota falo. 10. Eu sempre falo isso. Agora, manter a nota 10, depende dele. Depende tipo dele. assim, você deu 10 para todos. Você deu 10 para todos iniciando a viagem. Eu costumo dizer assim, o motorista ele sai da garagem com 10. Se ele vai voltar com 10, aí é ele com ele. Acabou. E as vidas agradecem. As vidas agradecem, porque... né, e aí eu parabenizo a Penedo. Penedo foi pioneiro no uso do RSP. Penedo
desde o início, né? Aí depende muito de quem está na frente, tá? Quando a gente fala Penedo, é uma empresa, mas é uma empresa, né, constituída de pessoas. Uhum. E a sua liderança forte, com essa visão que vai muito além do presente e trabalhando pessoas, fazem toda a diferença. Isso fazem toda a diferença. Nem todas as empresas estão preparadas hoje para os produtos do safety. Não estão. Porque não tem essa mentalidade avançada. Elas vão ter daqui 2, 3 anos. A Penedo tem essa mentalidade. Ela tem. É uma empresa do presente, mas que sabe aonde que quer chegar. E está colocando na frente o maior valor, que é inegociável, a segurança. Está focando direto no maior valor dela, que é a segurança, que são os clientes. Então, uma nota alta, né, que diga-se de passagem, a Penedo foi assim, deu um sprint que foi bem rápido, que me surpreendeu. Nossa nota de operação. Porque demora, normalmente começa com a nota 5, 6. Eu lembro, rapaz, os caras já estão chegando em 10, cara. A nossa nota de operação, graças a Deus, em primeiro lugar, é a nossa equipe que comprou a ideia. Não é fácil você implantar uma tecnologia hoje. Você sabe que você vai parametrizar. Não, mas o meu jeito de dirigir tá tudo certo. Aí quando você coloca a parametrização... Cara, é detalhe. Aí o cara, calma, não é tão assim. Lembre-se que o nosso foco são os passageiros. Eles que pagam a conta do nosso negócio. E aí, cara, foi fantástico, porque a gente tem um plano de reconhecimento e bonificação muito interessante, que isso faz parte do investimento. Isso não é custo para a gente, isso é investimento. Isso é o mínimo que nós podemos fazer por quem confia no nosso trabalho. Então, eu volto a falar e não vou cansar de me repetir. Sou fã de carteirinha mesmo, entendeu? Compramos muita briga internamente por causa desse... que a resistência é muito grande, mas... Como eu confio e acredito, então quando você confia e acredita, você externa isso para sua equipe. Escreve o que eu estou te falando. Você está seguindo 2 princípios que praticamente 1 a 2% de todas as empresas do Brasil segue, que é muito importante que seja dito. Todos querem mudar comportamento das pessoas, todos. O maior desafio hoje de toda a organização é mudança comportamental. Mudança comportamental é mudança de hábito. Praticamente, hoje, 40% de tudo que a gente faz são hábitos. E o que é um hábito? Hábito é um comportamento que foi feito repetidamente, que ele virou automático. Isso é um hábito. Só que o ser humano, ele tem uma tendência natural, se tiver que equilibrar entre um hábito saudável e um indevido, adivinha para que lado que ele vai? Do indevido. Isso é natureza humana. Ele não vai optar pelo hábito saudável. O hábito saudável vai depender da disciplina dele e da resistência, do engajamento. Né? Por exemplo, a pessoa acordar às 5 horas da manhã para correr. Cansei de acordar às 5 horas, 4. Cara, eu quero, que alegria. Tô correndo 4 horas da manhã, 5. Eu tenho um hábito que eu só tomo banho gelado de manhã. Isso eu tenho hábito de anos. Só gelado. Para estar caindo neve, eu só tomo gelado. Por que eu tomo gelado? Eu tô querendo condicionar a minha mente. Cara, se eu fraquejar e não tomar um banho gelado de manhã, como é que eu vou ganhar meu dia? Como é que eu vou vencer o meu dia? É uma dinâmica que eu uso para minha mente, para trabalhar a minha mente. Entendeu? Aquilo, depois que termina, cara, pode estar tremendo de frio, acabou. Eu venci a primeira etapa do dia. Entendeu? Isso está no meu ritual de acordar, né? Então, todo mundo tem um hábito. faço muita atividade física. Agora, tomar banho gelado, mesmo caindo neve, não dá para mim, não. Eu lembro quando eu morei em Campinho 1 ano, cara, assim, na época da pandemia, tinha 8 graus, tomar banho gelado, cara, André, acabou. Agora, que diferença faz em nossas vidas a atividade física? Isso aí. Você pensa melhor, seu desempenho é diferente. A maioria das minhas ideias vem, por exemplo... Quando você está fazendo atividade física, quem trabalha comigo, eu quando estou correndo, eu passo uns 30 zap. Porque, eu estou correndo e falo, cara, olha só, equipe, lembrei disso agora, estou correndo aqui, anota aí, amanhã a gente conversa, em 8 horas da manhã e tal. Porque a mente vai oxigenar. E assim, o que eu falei que você está fazendo, que é bem interessante.
A maioria, cara, você não muda comportamento de pessoas só apontando defeitos. Não muda. Isso é comprovado. Ele vai criar uma carapaça, uma resistência. Aí quando a gente pega das tecnologias, telemetrias e tal, porque vamos ver violações, vamos ver desvios. Cara, tudo bem, nada contra isso. Mas quando você só olha para isso, você está baixando o sarrafo. Você não está levantando o sarrafo. Mudar comportamento são 2 elementos: reconhecimento e frequência. Você está fazendo os 2. Continue desse ritmo, né? Porque poucas empresas no Brasil se atentaram para esse detalhe. Elas querem ter alta performance, elas querem crescer a organização dela. Nenhuma organização vai crescer mudando o comportamento se não pegar essas 2 chaves aí, que é reconhecimento e frequência. O reconhecimento são essas práticas. Quando você reconhece, né, porque em toda organização, na média, você só tem 15% do seu quadro, 10% a 15% acima da média. Isso é normal. Você tem uma grande parte na média, mediana, e uns 10% a 15% que puxa para baixo. Que ele tem que subir, senão ele vai ter que ser mandado embora. Porque ele não está produzindo, ele vira laranja podre. Não tem jeito. E os medidores estão aí, cara, né? Isso é normal. Isso é um ciclo organizacional que existe. Então, se você só vê violação, você está empurrando sua empresa para baixo. Você vai aumentar o volume de laranja podre. Entendeu? Então, você tem que fazer o contrário. Quando você reconhece, você está pegando na pirâmide de Maslow a autoestima. Você está trabalhando a autoestima do cara. Entendendo? Porque, cara, dentro de uma organização, assim como venda, né, tem muito agente de venda, ninguém está comprando um ônibus da Penedo para fazer uma viagem porque ele quer se locomover. Ele não está comprando porque ele quer sair do ponto A para o B. Ele está comprando uma emoção. Toda a decisão de compra é emocional. Você fechou exatamente isso. Com a WeSafety, a SP, por conta de uma decisão emocional, que é o quê? Ver a Penedo como referência em segurança. Você está pensando nas pessoas. Pô, esse produto, igual como você fala, dá para ver o brilho no... Então, não é uma decisão matemática. Apesar de ser engenheiro, não é. A compra, ela é emocional. A decisão de compra, ela é emocional. Então, o que, na verdade, cara, nós estamos construindo na jornada de diversas pessoas, nós estamos comprando um pedaço da emoção daquela pessoa no tempo. Verdade. É isso. Isso é muito bacana, cara. André, falando um pouquinho sobre o futuro, como você enxerga a evolução das tecnologias na segurança no setor de transporte? Eu entendo que o setor de transporte ele já está começando com uma grande disrupção. Se a gente for projetar 2030 é uma coisa. Se a gente for projetar 2040, cara, o futuro, por incrível que pareça, o futuro da mobilidade ela não vai ser terrestre. Ela é aérea. Ela vai ser aérea com... Já estamos começando a ver algumas coisas aí de carro voando aí, né? Exato. Vai ser aérea com eVTOL. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava na Cimatec, que é o Centro de Inovação do Senai em Salvador. Quando você tem ali em Boipeba, que fica ali próximo a Valença, aquela região, você tem diversos lugares que as pessoas fazem exame de sangue, só que naquela região não tem análise para você ver exame de sangue das pessoas de clínica. Olha o que acontece. Vai um drone, já com a rota própria, o drone sai de Salvador, pousa num lugar certo, nesse local, pega os exames num isopor e leva para o laboratório. iFood já está fazendo entrega. iFood já está... Cara, isso é normal. Olha que interessante. Na sala que a gente estava vendo lá, qual que é o desafio hoje de drone? Olha só qual que é o desafio. Hoje o desafio da legislação, que um drone ele está voando, inclusive eu vou falar a primeira profissão que vai ter, piloto de drone, vai ser muito normal. Você é o quê? Eu sou piloto de drone. Isso eu estou falando aqui. Já tem lá no meio rural?
Sim. Os pilotos de drone Isso. que aplicam todo o veneno lá, o inseticida lá nas lavouras. A aplicação, pegando isso daí no agro, a aplicação clássica na lavoura, você joga aqueles produtos, né, os pesticidas, tudo isso daí, de uma forma uniforme na plantação. Olha como é que o drone faz. Ele faz o mapeamento, ele mapeia, divide em vários quadrantes toda a terra, verifica quais os pontos que precisa de mais e de menos. E ele borrifa de acordo, ele consegue analisar a saúde da planta naquele pezinho, ele borrifa mais ou menos, na medida certa. Isso já está acontecendo. Todos os tratores do agro no Mato Grosso, a grande maioria, não tem ninguém dirigindo. Eles são pilotados remotamente por uma empresa que fica em São Paulo. Que legal. Entendeu? Que legal. Então, é evolução. Cara, isso é uma evolução, por isso que eu falo, a IA ela vai chegar de uma forma revolucionária. Por exemplo, hoje agentes, né, que a gente tem de turismo. Cara, hoje tem tanta informação que você vai chegar, cara, o ChatGPT tá aí e outros tá. Exatamente. Entrega tudo pronto. Me fale, eu tô querendo ir para, cara, Porto Seguro. Me fale Porto Seguro, melhores hotéis, melhores isso. Já tem todo... Já aparece todo o portfólio. Então, aí a gente vai, como que a gente vai se posicionar como tendo um assistente virtual dentro do nosso business. Um agente de viagem virtual, entendeu? Que vai ajudar, entendeu? Então, assim, são coisas que a tecnologia, ela está facilitando a tomada de decisão das pessoas e elas estão perdendo menos tempo com isso daí. Por outro lado, isso é um lado da tecnologia. Por outro lado, o ser humano, ele cada vez mais também vai estar carente de um contato humano. Porque outra profissão que vai existir é analista de descompressão tecnológica. É o cara que é pago porque ele está precisando tirar essa descompressão. Eu uso muita mídia, é qual um psicólogo dos tempos modernos. Só que assim, aí trazendo para a pegada do transporte e do turismo, o aperto de mão, o contato, isso vai continuar, isso não vai deixar de ter, porque isso está ligado à natureza humana. Contato. Por isso que relacionamento. Como é que eu vejo o turismo? Cara, o turismo ainda é pouco explorado no Brasil. Muito pouco explorado. Muito. Eu acredito que a gente não está explorando nem 10% do turismo do Brasil. Por quê? Primeiro que a gente é muito mal de divulgação no Brasil. Cara, acabei de ter a viagem para a Califórnia, fomos para a Alemanha, depois numa outra viagem. Cara, o Brasil é Brasil. O Brasil é Brasil. Tem suas particularidades. Troco por nada. Tem muito lugar para ser explorado. Eu amo o Brasil. Tem muito lugar. De paisagem. Cara, vamos pegar, nós somos capixaba, a gente não conhece o Espírito Santo todo. A gente não conhece. Eu não conheço todo o Espírito Santo. Todos os lugares, tanto lugar bonito, às vezes a gente surpreende. Posso dizer que a maioria não conhece. Exato. Então, olha, o capixaba mesmo, capixaba para capixaba. Conheça as belezas capixabas. Um programa específico para o capixaba. Para ele conhecer. Isso já era. As belezas capixabas não são divulgadas lá fora. O próprio capixaba também não conhece muito lá fora. E vice-versa. Se você for pegar, quantas vezes as pessoas viajam durante o ano? Às vezes é uma vez só. Exatamente. Viaja pouco, né? Viaja pouco. O que está acontecendo? As pessoas estão também vivendo mais, estão valorizando mais a vida, mudou o mindset. Hoje, as pessoas começam a pesar mais dinheiro com qualidade de vida. A nossa geração, né, lá atrás, os baby boomers... baby boomers foram os pós-guerra, né? Por que é baby boomers? Que são os bebês pós-guerra, né? Que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Porque na época da guerra, ninguém tinha filho. O que aconteceu? Pô, para que eu vou ter filho? Vai morrer? Nós estamos em guerra. Ninguém sabia.
quando acabou a Segunda Guerra Mundial, meu amigo, só deu mulher grávida. E aí veio a geração Baby Boomers. Isso foi bem interessante. Aí veio essa geração pós-guerra. E depois veio a X. Aí veio a Y. Cara, hoje o que a gente está vendo? A turma, ela quer passear. Ela quer passear. Só que às vezes ela não tem informação. E a informação hoje... Fundamental. É fundamental. Cara. É tudo. A informação hoje é fundamental. Então, cara, tem muita coisa. Cara, excursão daqui para Porto Seguro. Cara, já pensou Porto Seguro, que lugar lindíssimo. Lindíssimo, belo. Pelo amor, eu tava e os lá, arredores também, tipo, não só Porto Seguro, os arredores. Rapaz, os arredores. É infinidade ali. Os arredores. Mas, André, eu falei que esse papo ia render. Rende, não assunto. Eu vou ter que te convidar, Matheus, eu vou ter que convidar o André, porque olha só, falar só de quando a gente senta para conversar, tanta ideia, e não é ideia voada não, é ideia factível. Negócios. Negócio. Porque realmente as nossas mentes, elas viajam, mas viajam... Isso que eu digo, é só conversar. E eu acho que a gente pode marcar outro podcast. Podemos falar de... Vamos trazer aqui, André, pro Penedo Cast novamente, pra gente trazer conteúdo, porque esse homem tem muito conteúdo, eu acho que a gente tem muito para agregar na vida das pessoas, no meio social. Eu acho que a gente falou aqui de muita coisa interessante sobre motivação das pessoas, quais os canais que devem utilizar, olha a leitura, olha a família, falamos de negócio e criatividade. Criatividade, inovação. É o que não nos falta. Não nos falta. Ó, eu posso até te falar, até falei antes de começar o programa aqui, nós temos aqui o nosso carro e nós colocamos aqui um adjetivo para cada um dos nossos carros. Eu gostei demais disso, cara. Então o nosso gestor ele tem que praticar isso na vida social dele e na vida profissional. Por exemplo, resiliência, felicidade, gratidão, sucesso. E também, cada veículo na porta do passageiro tem um nome na parte de trás, na parte da frente. Um adjetivo. E também nós estamos apoiando a causa do autismo, que do lado do adesivo do cadeirante tem um adesivo lá sobre autismo. Nossos gestores também foram orientados. Os autistas às vezes usam um cordão. Então eles foram orientados a fazer essa identificação das pessoas com autismo. É a preocupação. O tratamento. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa não entende o que é o autismo, André. Verdade. E às vezes acha, mas pessoa inconveniente, cara, essa criança é chata, mal educada e tal. E às vezes tem identificado e às vezes a pessoa não sabe. Isso é o que mais acontece no nosso meio hoje. Então, assim, um treinamento, explicamos, né, qual que é o fundamento disso, qual é a causa disso. Então faz parte de criatividade. E nós temos essa identificação, né, Adriano Couto, que a gente cria bastante. Isso né? É uma ideia fantástica. A gente cria bastante. É inovação, é ser realmente diferente, é fazer a diferença. Isso faz parte do DNA da Penedo. Cara, quando eu falo que a Penedo é muito mais do que uma empresa de aluguel de ônibus, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está transformando o meio social, levando informação. Tem o Penedo Conecta, que já vai acontecer no dia 20 de novembro novamente, com o nosso amigo Pereira Amorim, que vai dar lá um show lá para os nossos parceiros, para os nossos clientes e amigos. Cara, você falou um negócio que você vê, olha o que você criou, hein? Olha o que você criou. Todo ônibus no Brasil é um número de ordem. Exatamente. Todo ônibus no Brasil é um número de ordem. Você criou algo novo. Eu não vi no Brasil. O ônibus passa a não ser mais um número de ordem. Ele passa a ser um adjetivo. Um adjetivo, um atributo relevante na vida das pessoas. Olha o que você acabou de criar. O valor que isso tem. Exatamente. Isso para os passageiros, quem está entrando no ônibus, por exemplo, da prosperidade. Tem um carro lá, o 1067, prosperidade. O motorista seu, ele vai falar assim, você está em qual ônibus? Ele não vai falar, eu estou no 10.100. Não, você está em qual? Eu estou indo no Prosperidade. Exatamente. Você está indo em qual? Estou indo no Coragem. Cara, olha só. Olha o que você criou. Isso faz parte do nosso DNA, André, realmente, de ser... Isso é disruptivo, como diz o nosso amigo. Disruption. Aí, Wander, disruption aí, ó. Enjoy disruption. E você sabe que a gente fala isso com muita humildade, porque na realidade nós não podemos cair na falta de humildade e querer ser melhor do que ninguém. Não é isso. É que eu externo para a minha equipe. Nós somos apenas diferentes. A nossa contribuição na sociedade, com os nossos clientes, é uma forma diferente de agir, de trabalhar, de tratar a nossa equipe
que eu costumo dizer, André, que a nossa equipe ela tem que estar do nosso lado, ela não pode nem estar à frente e nem atrás. Boa. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, o que a gente faz aqui, quando a gente une força, quando você senta aqui, quando você acredita na Penedo Cast, quando você aceita o convite, eu entendo que você está contribuindo diretamente para a sociedade capixaba, por um Brasil melhor, por um trânsito melhor, Isso aí. por uma inovação melhor, dando uma ideia para aquele jovem que a oportunidade está aí para todo mundo, que ele precisa ler, que ele precisa ter resiliência. A sua história de vida fala muito bem isso. Você, em momento algum, gostei muito, adorei, cara, eu adoro história. Eu acho que todo homem tem que ter uma história no livro da vida. E depende de que história você quer contar. E a sua história, a minha história, fala muito isso. Eu acho que são histórias motivadoras para essa juventude que vem aí. É verdade. De aceitar desafio, de querer ser algo mais, de querer vencer na vida, de encarar não um obstáculo, mas um degrau na vida das pessoas. Isso aí. Entendeu? Mas assim a gente vai encerrando o nosso episódio. Vou encerrando com muita tristeza, que eu gostaria de estar mais aqui com você, mas você voltará. Queria agradecer a equipe técnica, o Matheus, João Enzo Oliveira na produção, Bozete, meu filho, Poliana Oliveira do Nascimento, minha esposa, Isabelle Rodrigues, isso aí, que está aqui nos auxiliando a produzir esse brilhante Penedo Cast. Penedo Cast, uma inovação. Mais uma missão de contribuir positivamente na vida das pessoas com informações relevantes, informações agregadoras que vão fazer a diferença na vida das pessoas com informação de alta qualidade. Queria deixar aqui com você uma lembrança do Penedo Cast, com muito carinho. E suas considerações finais, pode abrir aí. Caramba, que legal. Direto da onde? Da Vivian Chiabai. Membro do Disruption, hein? Abraço. Olha lá, pessoal. A Vivian tá em todas, né, cara? Tá em todas. Mas ela é um fenômeno, né, cara? Ela é um capixaba, porque capixaba a gente tem que prestigiar, pô. Muito lindo, tá, cara? André Cerqueira, agradecemos pela contribuição nesse podcast. A cada episódio, uma viagem inesquecível. Penedo Cast. Pô, muito bacana. Obrigado aí, tá? Pela gentileza, pelo carinho. E acho que é uma mensagem que lembrei rapidamente aí, eu lembro que a mensagem do Kaizen, né? O modelo japonês, que é muito simples. Que é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É isso aí. A jornada da vida é melhoria contínua. A gente tem que estar sempre assim, né? Hoje tá um dia excelente, porque ele foi melhor do que ontem. Mas amanhã é um novo desafio. Então, é a jornada da nossa vida. Estamos aqui em pé e firme, com saúde. A gente, exatamente, precisa disso. Agradecer a Deus, né? Por nós termos essa oportunidade. Estamos aqui juntos. Isso é gratidão a Deus, né? É bênção de Deus. Contribuindo positivamente na vida das pessoas. Poder estar aqui fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta. Parabéns pela Penedo. Tem valores gigantescos que vão muito além de uma metodologia, mas são valores assim, que estão lá no profundo do coração. A gente sente isso, né? É quase que você não consegue tocar. É verdade. Mas você sente o valor da Penedo, né? É verdade. Às vezes pode ter um motor... Cara, eu não sei falar, mas eu sinto. Eu sinto, né? Então, isso são coisas que você constrói que não é, cara, no dia a dia, é com emoção, é com vibração. Eu costumo dizer que é com amor, com brilho nos olhos e com prazer em atender, em servir e entender que a vida humana nesse negócio é o ponto-chave, é o nosso foco, é o ponto focal. Então, André parabéns. Cerqueira, muito grato pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Sucesso, Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão. Tamo junto. Valeu!